Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz para o nosso coração. É uma alegria podermos estar reunidos nessa noite, neste canal do Centro Espírita Casas do Caminho, de Diamantina, Minas Gerais, para podermos juntos refletir em torno da eficácia da prece. Hoje buscaremos juntos conversar a respeito dessa movimentação interior que somos convidados a realizar, buscando nos conectar com o mais alto. Para nós iniciarmos as nossas atividades dessa noite, vamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao mais alto por meio da oração. Senhor, protege os corações cansados que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor todas as feridas que punge dos corações os degredados na terra tenebrosa, terra de sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Abençoa-nos, Senhor, envolva-nos nas suas vibrações de paz e de amor nessa noite, para que junto dos benfeitores espirituais nós possamos refletir sobre os mecanismos da prece em nossas vidas, utilizando do recurso da melhor forma possível. Sê conosco, Senhor, abençoa-nos e ilumina-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O benfeitor espiritual, Neio Lúcio, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus um Lar, ele teve ocasião de poder narrar um encontro, um destes encontros de Jesus com seus seguidores na casa de Simão Pedro, pescador, às margens do mar da Galileia. Aquelas eram oportunidades em que eles buscavam trocar experiências, tirar dúvidas, buscar refletir em torno da mensagem divina. E eis então que o benfeitor conta que Jesus, naquela noite em especial, abrindo a sua boca, ele então narra essa história que nós vamos contar. Um homem havia recebido um grande presente. Ele recebeu a permissão de Deus para que ele pudesse aproximar-se de um anjo que era responsável aqui na terra por distribuir os dons divinos. Era ele o responsável de poder dar tudo aquilo que os indivíduos solicitassem, que pudesse trazer para cada um a aventura, a alegria, a felicidade. E entusiasmado, aquele homem então, logo ao se encontrar com o anjo, ele pediu a bênção da mocidade. E logo,
ele recebeu aquela concessão. Ele foi então condecorado com a jovialidade. E à medida que o tempo passou, de repente aquele homem pôde perceber que a juventude representa força, representa beleza, mas também é inexperiência e fragilidade. E logo ele notou que realmente a juventude é muito positiva, mas também tem os seus lados negativos. E então, insatisfeito, ele procura o anjo e diz ao benfeitor que agora o que ele desejava mesmo era riqueza. E quando solicitou a riqueza, ele conseguiu a abastança. Começou a gozar dos recursos financeiros, por um longo tempo curtiu prazer, tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, ele possuía. Mas à medida que o tempo passou, ele notou que ter muito dinheiro não é bom. Porque todos aqueles que se aproximam, todos aqueles que estão à volta, muitas vezes têm inveja, outras vezes enviam vibrações negativas, ou ainda não são verdadeiros amigos, estão ali por algum tipo de interesse. E aquele homem não suportou aquilo que havia solicitado. E voltando ao anjo, ele logo pediu a liberdade. Ele queria ser livre totalmente, sem nenhum tipo de empecilho, de constrangimento, fazer o que quisesse, da forma que desejasse, a hora que almejasse. E ele recebeu exatamente o que ele solicitou. E a vida daquele homem se transformou numa grande tormenta, porque com a liberdade exacerbada, ela logo se transformou em libertinagem, e espíritos maléficos começaram a lhe perturbar a caminhada, trazendo-lhe vibrações negativas, levando para caminhos tortuosos do vício, e a sua vida transformou-se sempre numa grande tentação. Então, muito cansado, num grande conflito interior, logo o homem procurou ao distribuidor dos dons divinos aqui na Terra e teve a genial ideia de solicitar o poder. Tendo o poder em suas mãos, poderia realizar grandes coisas, teria ao seu dispor muitos súditos, todos iriam ter que prestar contas a ele próprio, e assim ele recebeu exatamente a dádiva como havia solicitado. Foi revestido de uma grande autoridade. Mas à medida que foi exercendo o seu poder aqui na Terra, ele notou que ter muito poder, quem manda, às vezes gera no coração das pessoas ódios, revoltas, perseguições, má compreensões. E ele não suportou viver aquela vida junto dos seus comandados. Então procurou o emissário e pediu a inteligência. Tornou-se um grande cientista, um homem de letras, um homem com profundo conhecimento intelectual. E foi neste instante da sua vida que ele perdeu a paz que desfrutava.
porque no mundo da ciência era quase que impossível semear a realidade. Muitas vezes ele era vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados e ele precisava colocar um quê de fantasia para falar sobre a verdade, com a dificuldade de conversação com aqueles que estavam à sua volta. Desistiu então da inteligência e pensou mesmo que o que lhe traria grande felicidade era o matrimônio feliz. Uma esposa que pudesse estar ao seu lado, fiel, amável, constituindo a sua família. E ele realmente recebeu a dádiva de conhecer uma mulher extraordinária, com a qual ele se casou e foi muito feliz. Amou aquela mulher com todas as forças do seu ser, como também era muito amado. Até que um dia a morte arrebatou a sua companheira. E ele ficou angustiado pela sua viuvez. Ele ficou atormentado de estar sozinho aqui na terra. Um desespero, uma tristeza invadiu seu coração quando ele lembrou-se do anjo divino que trazia concessões. Bastasse ele pedir. E então ele pediu a graça da saúde e recebeu. Surgiu a velhice com o tempo. O corpo foi sendo alquebrado pela idade, desgastado, enrugado, porém saudável. Estava com o corpo depauperado pelos anos, como é natural, envelhecido, mas profundamente saudável. E ele começou então a ficar atormentado com aquela condição, clamando a presença do glorioso mensageiro. E naquele instante de debilidade, de dificuldades, quase que em um desespero, este homem bradou em alta voz: que mais eu posso desejar na vida? Eu estou em total falência. Foi quando o anjo lhe explicou que o maior de todos os dons, o maior de todos os desejos que poderia sustentar aquele homem aqui na terra foi esquecido. E ele então perguntou que dom era aquele que ele não havia solicitado. E o anjo carinhosamente disse: o dom da coragem. O dom da coragem foi o que esqueceste de solicitar. E foi nesse instante que Jesus, o nosso mestre ali na casa de Simão Pedro, silenciou. E olhando para todos aqueles que estavam ali reunidos, ele finaliza o encontro, trazendo uma frase que nos dá condições de análise do nosso tema da noite de hoje, a eficácia da prece. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, a riqueza, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde do corpo. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são todos os dons temporários na experiência transitória. Ah, meus amigos, quanta sabedoria nas palavras de Jesus.
A oração é o recurso que nós dispomos para nos conectar com Deus. Abrirmos a boca da nossa alma para falar aquilo que está cheio no nosso coração. Mas é necessário hoje nós meditarmos que utilidade tem a prece na nossa vida. Como nós a estamos usando no nosso dia a dia. Allan Kardec, o nosso codificador, ele teve a oportunidade de poder nos dizer, no capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, as Leis Morais, que fala sobre a lei de adoração, que a prece ela tem 3 funções diferentes, que é louvar, agradecer e pedir. O louvor, que é tão pouco utilizado na nossa existência. Poucas vezes nós recorremos à prece para louvar o nosso Criador. O agradecimento, que às vezes nós esquecemos de utilizar. Solicitamos, pedimos tantas coisas à nossa oração e esquecemos às vezes de recorrer novamente à prece para agradecer. E o pedir, que é tão costumeiro, tão rotineiro na nossa vida. Quando nós pedimos, quando nós solicitamos algo à divindade, nós desejamos alcançar. Queremos que a nossa prece seja eficaz. E é justamente sobre isso que nós vamos tentar compreender na noite de hoje. Jesus, no seu Evangelho, ele teve a oportunidade de asseverar: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas essa fala de Jesus, ela por si só, quando analisada, nos traz um caminho muito bem direcionado. Ele diz: pedi para obter, bater para se abrir e buscar para achar. Ou seja, para que nós possamos encontrar aquilo que nós tanto desejamos, é necessário antes ter uma ação. É necessário nós fazermos algo, pedir, buscar e bater. É necessário que nós tenhamos atitude. Por isso que nós começamos com essa história do livro Jesus no Lar. Porque às vezes nas nossas orações nós somos como esse homem. Nós nem ao certo sabemos o que desejamos. Porque hoje nós pedimos uma casa para morar, amanhã nós pedimos a viagem dos nossos sonhos, depois nós solicitamos o emprego, depois nós queremos a cura de uma enfermidade. E nós vamos saltitando em pedidos. Aquela lista de petitórios inacabada. E esquecemos que para alcançarmos aquilo que nós estamos solicitando, é imprescindível que haja o esforço, o trabalho de cada um de nós. Jesus já havia nos dito: faça da sua parte, que o céu te ajudará. Então a coragem é esse dom divino que nos movimenta para nós batalharmos, para nós trabalharmos, a fim de alcançar os nossos desejos, os nossos objetivos. Jesus, o nosso Mestre, ele nunca prometeu a nenhum dos seus seguidores, a nenhum de nós, o reino da preguiça ou o reino da modorra. Muito antes, pelo contrário. Ele já dizia: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No mundo só tereis aflições. Eu venci o mundo.
tem de bom ânimo. Então, diante de todas as experiências da nossa vida, nós podemos e devemos solicitar o auxílio divino. Mas é imprescindível que nós façamos algo para movimentar os recursos em nosso favor próprio. Não ficarmos de braços cruzados, esperando que a espiritualidade, que Deus faça aquilo que nós precisamos realizar. Alguns exemplos muito corriqueiros e costumeiros que nós sempre trazemos ao falar sobre a oração e são necessários ser repetidos para podermos vislumbrar a questão da eficácia da prece dentro da proposta nossa de análise. Nós estamos desempregados e fazemos uma oração a Deus pedindo um emprego. Mas ficamos dentro de casa, deitados no sofá, na cama, chorando, lamentando a falta do emprego, a falta do recurso financeiro, a falta de oportunidade de trabalho. Mas nós não nos levantamos, não vamos distribuir currículos, não vamos procurar empresas de recolocação profissional. Então não há realmente condições de que o emprego chegue até nós. Ou então nós fazemos uma oração pedindo a Deus para que o problema familiar seja solucionado. Nós estamos tendo desavenças com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso irmão, com a nossa mãe. Já não sabemos mais o que fazer e pedimos a Deus a conciliação. Mas nós não analisamos o que está acontecendo. Nós não procuramos meditar naquilo que podemos mudar para solucionar aquela problemática, aquela discussão. Então, se nós não fizermos a nossa parte, não há como alcançarmos aquilo que estamos solicitando à divindade. Bem ao certo, dizem os benfeitores espirituais que toda oração feita com fervor é escutada pelo mais alto. Mas existem preces que ficam aqui na terra, porque são palavras jogadas ao vento. Quem nos explica muito bem isso é a benfeitora espiritual Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, onde, através da psicografia do seu próprio filho, ela conta que quando desencarnou, ela foi para o mundo espiritual trabalhar em uma colônia que tinha o objetivo de catalogar as preces que eram endereçadas ao mundo espiritual. Então as preces eram anotadas, eram separadas para quem foi evocado, o espírito que foi solicitado. Aquelas preces eram levadas até esses espíritos que iriam analisar o conteúdo da oração, a necessidade do auxílio àquele indivíduo e depois, então, os recursos, o trabalho empreendido para o auxílio propriamente dito à pessoa. Mas quando a oração é escutada, e isso é muito importante nós falarmos, nem sempre ela vem nos moldes que nós desejamos. Porque às vezes nós queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer, porque Ele não sabe. Nós temos que ensinar para Ele exatamente como Ele precisa realizar para nos agradar. Às vezes até estipulamos cores, modelos de coisas que nós desejamos, chegando até aos absurdos, trazendo então frustrações. Porque às vezes a nossa oração ela é respondida e nós não conseguimos escutar a resposta.
perceber a resposta divina. Porque nós estamos aguardando que ela venha daquela forma, daquele jeito que nós solicitamos. Joana de Ângeles diz que a oração é quando a criatura fala ao Criador. E a meditação é quando o Criador fala à criatura. É quando nós conseguimos abrir a nossa mente e o nosso coração para podermos nos conectar com o mais alto e perceber as respostas divinas, porque elas sempre vêm ao nosso socorro. Elas sempre vêm nos auxiliar. Por meio, às vezes, de uma palavra amiga, vem por meio de um livro que nós lemos, uma palestra que nós escutamos. N maneiras Deus fala conosco, mas é preciso nós estarmos atentos. Mas a benfeitora espiritual Maria João de Deus também diz que existem orações que passam naquela colônia espiritual como se fossem fachos de luz, direcionados diretamente a quem foi evocado. Eles nem conseguem escutar, porque vai direto ao espírito que foi evocado. Tamanha a fé, a conexão espiritual daquele encarnado com o benfeitor espiritual. E ela também informa, na mesma obra, que há preces, conforme nós dissemos, que ficam aqui na terra, que ficam pairando no ar, que nem chegam até eles, porque são palavras vãs, palavras que não foram ditas com o coração. É imprescindível, meus amigos, que nós aprendamos a pedir, a solicitar em nossas orações. Muitas vezes as pessoas nos perguntam assim: Wellerson, mas o que se pode pedir exatamente numa oração? Tudo. Tudo. Tudo que desejarmos. Tudo que nós quisermos, nós podemos pedir. Daí alcançar é outra história. Mas até coisas materiais nós podemos pedir? Podemos. Mas com a consciência que adquirir uma coisa material é necessário ter recurso financeiro. Para ter recurso financeiro é necessário nós trabalharmos de forma digna. Para trabalhar de forma digna é preciso ter saúde para conseguirmos. Então nós percebemos que uma coisa puxa a outra. E daí nós vamos notar que as virtudes, que os dons divinos, eles são importantíssimos na nossa caminhada. E não basta apenas pedi-los, é preciso exercitá-los na nossa jornada. Justamente para nós podermos alcançar aquilo que nós desejamos. E como é bom nós alcançarmos o nosso objetivo buscando através do nosso suor, do nosso trabalho. Nós valorizamos ainda mais. Saber pedir é fundamental. Como pedir, a hora certa, o momento exato. Os apóstolos de Jesus, eles perguntam ao Mestre: se Deus sabe de todas as coisas, para que nós temos que pedir? E eis então que Jesus, ele diz que é preciso nós solicitarmos como uma forma de demonstrar a nossa humildade. Para que nós possamos justamente reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Que existe uma força superior a comandar a nossa existência. Daí a importância de nós pedirmos, de nós nos humilharmos com a palavra no ponto exato do Evangelho,
a fim de que assim nós consigamos, dia após dia, ir fortalecendo o nosso espírito para os embates da vida. Mas dentre as questões dos petitórios e a eficácia da nossa oração, há algumas preces que são bem vistas pela espiritualidade. São aquelas preces que são chamadas intercessórias. Quando nós começamos a reconhecer que temos tão pouco a pedir, muito a agradecer, e que se formos pedir algo, devemos solicitar também em favor do nosso irmão. Quando nós começamos a reconhecer que existem outras pessoas que são em condições mais difíceis do que as nossas, sejam familiares, conhecidos ou até mesmo desconhecidos. A prece intercessória é essa movimentação interior de sentir a dor do outro, compadecer-se e vibrar por este indivíduo. O espírito André Luiz, pela mediunidade de Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, ele diz: cancelar as solicitações incessantes de benefícios para nós mesmos, centralizando o pensamento na intercessão daqueles que são menos felizes. É tão bom quando nós temos essa movimentação de nos assentar no quarto íntimo da nossa alma para podermos solicitar as bênçãos de Deus em favor de alguém que está doente. Nós estamos passando por este momento tão difícil no nosso país, da pandemia. É tão bom quando nós tiramos um momento do nosso dia, no nosso culto no lar, no momento das nossas reuniões doutrinárias, virtualmente, com tantos corações interligados, e vibrarmos, e conectarmos as nossas mentes e corações para pedir em favor daqueles que estão doentes, daqueles que sepultaram seus entes amados, daqueles que estão nos hospitais. E tudo isso são recursos, são movimentações que a espiritualidade realiza para poder auxiliar os outros, recolhendo inclusive também as nossas emanações fluídicas. Porque quando nós oramos por alguém, nós também damos o nosso contributo, nós também damos a nossa vibração, que é utilizada pelos benfeitores espirituais. Há alguns estudos científicos de uma universidade em Los Angeles que conta que eles tinham um hospital para tratamento de pacientes, onde os médicos e enfermeiros eram todos recém-formados. Era um hospital dentro da universidade, ocasionando oportunidade para que os formandos pudessem fazer as suas residências, seus estudos, as suas experiências. E eles resolveram fazer uma experiência notável. Eles escolheram alguns pacientes que estavam em estado terminal. Escolheram de forma aleatória. Pegaram aqueles nomes dos pacientes, o endereço do hospital, a ala, o quarto onde estavam, e enviaram para um grupo de oração em São Francisco da Califórnia, pedindo para que eles pudessem orar em favor daqueles pacientes cujo grupo de oração não conhecia. E à medida que o tempo passou, algumas semanas depois, para a surpresa da equipe médica,
Aqueles pacientes que tiveram os seus nomes enviados tiveram uma melhora em relação aos demais que supostamente ninguém estava orando por eles. Mas como a ciência ela é racional, logo os médicos, os cientistas não acreditaram. E eles resolveram passar então a um segundo momento da experiência. Eles escolheram outros pacientes aleatórios, que não foram aqueles primeiros, anotaram o nome deles, o endereço do hospital, o número do quarto, enviaram para o grupo de oração e contaram para esses pacientes que havia um grupo de oração em São Francisco da Califórnia orando por eles. E para surpresa dos médicos, dos cientistas, aqueles doentes tiveram em relação aos primeiros que estavam sendo lembrados na oração, mas não sabiam, e aqueles que supostamente ninguém orava por eles, uma melhora ainda superior. Mas a criatura humana é tão curiosa. Mesmo diante desses fatos, eles não acreditaram. E passaram à terceira e última fase da experiência. Eles mandaram os nomes de alguns pacientes de forma aleatória para o grupo de oração, contou para os pacientes que um grupo de oração estava orando por eles e pediram também que eles orassem. E de repente, para a surpresa dos médicos e cientistas, aqueles pacientes que sabiam que o grupo de oração estava orando, que estavam orando também por eles próprios, tiveram melhora superior e alguns receberam alta. E foi comprovada então, naquela universidade, o poder da oração, a eficácia da prece, os recursos benfazejos que são emanados de um indivíduo para o outro, como bênçãos, acoplado, é claro, das vibrações dos benfeitores espirituais. Agora imaginemos, se uma pessoa ora e consegue auxiliar, imagine um grupo, uma nação reunida, orando em um objetivo comum. No livro também Conduta Espírita, na parte que fala sobre política, há um apontamento do Espírito André Luiz muito importante, em que ele diz: ao invés de atacar os governantes, orai por eles, sustentai-os no trabalho. Porque é tanto pensamento negativo direcionado a um governante, seja o prefeito, o governador, o presidente, seja quem for, de toda uma nação, uma sociedade, que encharca aquele indivíduo de vibrações negativas. Mas poucos são aqueles que colocam esses indivíduos nas orações para fortalecê-los. O benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Valdo Franco, ele faz uma oração que nos comove profundamente. Ele faz uma oração intercessória em que ele diz mais ou menos assim: Senhor, hoje eu vos venho pedir, não para os caluniados, mas para os caluniadores. Não por aqueles que sofreram a injustiça, mas pelos malfeitores que a praticaram. Não pelas vítimas de estupro, mas para os estupradores. E ele inverte a oração. Ele solicita, ele pede em favor daqueles que raramente são lembrados em nossas orações. Então é uma movimentação própria de espíritos que já estão se conscientizando. Quando nós conseguimos orar por outra pessoa que não seja nós mesmos,
Nem que com isso nós comecemos com o familiar, com o amigo, com o ser amado, até estendermos a toda a humanidade. O valor e a eficácia da prece está explicada nessa movimentação mental, com os nossos pensamentos. A energia, a corrente vibratória que emana de nós e que envolve a todos aqueles que estão ao nosso derredor. Mas essa eficácia da prece, ela precisa ser bem compreendida. Nós não podemos desejar que suceda da forma que nós idealizamos. Nós já falamos sobre isso, mas é importante nós repetirmos. Porque às vezes nós achamos que Deus não está nos respondendo justamente porque nós estamos esperando que Ele nos atenda daquela forma, daquele jeito que foi solicitado. Há uma passagem no livro Ave Luz que nós gostaríamos de compartilhar, psicografia de João Nunes Maia pelo espírito Shaolin, que se deu com o apóstolo Mateus. Mateus, ele estava, certa ocasião, ali na cidade de Cafarnaum, a cidade onde ele residia, e ele foi se afastando cada vez mais da cidade, embrenhando-se por um pequeno bosque. E adentrou aquela mata fechada quando se deparou com uma casinha muito simples. Estava saindo fumaça pela chaminé, notando que alguém ali morava. E ele não sabe explicar, mas uma vontade imensa de poder adentrar aquela casa, de poder visitar aqueles amigos desconhecidos ao seu coração. Amigos no sentido de estarem vinculados pelos laços espirituais, já que todos somos criados por Deus, portanto, irmãos. E ele bate na porta daquela casa, e quando eles abrem a porta, eles se assustam, porque Mateus era muito conhecido, ele trabalhava na alfândega, ele era escrevente, eles acharam que ele já estava ali, a mando do império, para algum tipo de cobrança. E Mateus, sereno o coração deles, fala-lhes da mensagem de Jesus. Eles convidam para poder entrar. E eis então que eles narram uma experiência difícil pela qual eles estavam vivendo. E levam Mateus a um quarto da casa, um quarto muito simples, onde havia uma esteira no chão, e ali estava um jovem com diversos problemas de saúde. Nascera daquela forma, trazia problemas oculares, auditivos, trazia problemas também digestivos, e a família já não sabia mais como lidar com aquela experiência. E naquele momento, eis que Mateus quer ajudar. Ele havia aprendido com Jesus, ele já havia visto seu mestre curando enfermos, levantando paralíticos, limpando leprosos. E ele escutou o meigo Rabi dizer: vós sois deuses, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Tudo aquilo que pedirdes, receberão. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E o seu coração condoído, compadecido daquela família, ele então diz para os pais que gostaria de ajudar, se eles permitiam. É claro que os genitores sofridos permitiram que Mateus pudesse ajudar. Ali haviam outros familiares, e então Mateus
Distendeu as mãos sobre aquele jovem deitado ali na esteira e começou a orar com fervor. E de vez em quando, ele que estava com os olhos fechados, ele abria para ver se estava acontecendo alguma coisa. O jovem, tranquilo, não manifestava nenhum sinal de auxílio. E ele foi orando. Mateus foi conectando-se com o mais alto, com muito fervor. E a sua vontade era realmente grande de ajudar. Não no sentido de ser reconhecido, de ser aplaudido, mas porque estava compadecido. E naquele instante em que ele orava com muito fervor, à medida que o tempo passava, o menino enfermo começou a debater-se sobre a esteira, a espumar pela boca, e de repente aquele jovem arregalou os olhos e deu o último suspiro. O jovem desencarnou. Mateus estava com o coração dilacerado. Mateus começa a ficar em desespero. Como, na hora que ele mais precisava do auxílio divino, Deus, que Jesus exortava tanto como o Pai, o abandonou. Como é que naquele momento em que ele solicitava a cura do jovem, a morte lhe arrebata. E ele fica tão sem jeito diante daquela experiência, não sabe se pede desculpas, perdão, não sabe como agir, que ele abaixa os seus olhos e começa então a sair da casebre. Quando ele sente uma mão pesada no seu ombro, quando ele se vira, era o pai do jovem. Mateus esperava ser violentado pelo pai. Afinal de contas, ele prometera auxílio e veio a morte. E naquele instante o pai abraçou a Mateus chorando e lhe disse: muito obrigado. O nosso filho padece há muitos anos. Agora que ele se foi, nós sabemos que ele será acolhido, que ele será recebido pelo nosso Pai Yahvé e haverá de ser feliz. Naquele instante, Mateus sorriu entre dentes e não aguentou ficar ali e voltou para Cafarnaum. No caminho, as grossas lágrimas desciam da sua face. Naquele mesmo dia à noite, os apóstolos reunidos, então Jesus olha para Mateus e lhe diz: meu filho, quando solicitamos ao nosso Pai auxílio, é necessário reconhecermos a sua vontade e não a nossa. Tu idealizaste aquilo que era melhor para o jovem, mas Deus sabia o que era necessário para ele e para a família. Tu idealizaste aquilo que querias para o jovem, mas Deus sabia e sabe aquilo de que era necessário para ele e para a sua família. Então essa história está no livro Ave Luz, ela enche o nosso coração, nos demonstrando que nós podemos solicitar, devemos, mas que é preciso reconhecer que no final Deus nos oferta aquilo de que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para a nossa jornada. Que nós possamos então buscar fortalecer a nossa mente, o nosso coração, a fim de podermos aprender a utilizar do recurso da oração. Os apóstolos um dia disseram a Jesus: ensina-nos a orar. E o mestre cantou:
a oração dominical, Pai Nosso. Essa suave melodia que enche o nosso coração de tanta paz, que nós repetimos frequentemente, mas não entendemos a sua profundidade. Porque a oração de Pai Nosso é um tratado, é um compromisso que nós assumimos para com Deus, para com o nosso próximo e para conosco mesmo. Onde cada pedido requer também que nós façamos a nossa parte. Nos exorta a compreender a vontade de Deus e não a nossa. De perdoarmos para sermos perdoados. De vigiarmos as nossas atitudes para não cairmos em tentação. Portanto, meus amigos, na nossa jornada, utilizemos sempre que precisarmos da oração. Ela é recurso benfazejo para a nossa caminhada. Quando estivermos atordoados, cansados, oprimidos, quando estivermos felizes, alegres com a nossa família, quando algo de bom bater na nossa porta, sempre em qualquer momento, recorramos à prece, mas que façamos com responsabilidade, buscando falar realmente aquilo que nós estamos sentindo dentro do coração. As preces não precisam ser decoradas, as preces não precisam ser palavras maravilhosas, as preces não precisam ser longas, as orações precisam expressar sentimentos, aquilo que nós trazemos verdadeiramente dentro da nossa alma. Que possamos então, meus amigos, utilizar do recurso da oração em nossas vidas e dessa forma entendermos a eficácia da oração, a importância dela nas nossas vidas, conectando-nos sempre com a divindade, com os benfeitores, com Jesus, nosso Mestre, mas especialmente conectarmos conosco mesmo, buscando os recursos na intimidade do nosso coração. Para nós finalizarmos o nosso encontro dessa noite, vamos fazer uma pequena oração, uma oração de encerramento, solicitando mais uma vez o amparo divino em favor de todos nós. Jesus, Mestre e amigo, esses instantes finais do nosso encontro da noite de hoje, nós gostaríamos de recorrer ao teu coração amoroso e misericordioso, para que as tuas bênçãos, tu que és o médico das nossas almas, se estenda sobre o nosso país, sobre o planeta terrestre, tu que és o governador da terra. Vem, Senhor, com teu cajado, nos direcionar na estrada, com a tua vara, direcionar os nossos caminhos, para que possamos dessa forma, a cada dia, retornarmos ao rebanho do teu amor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas debilidades e vem ter conosco nos nossos lares, abençoando a todos que aqui estejam representados, suas famílias, a fim de que assim nos fortaleçamos na mensagem grandiosa do teu Evangelho e sigamos adiante. Gratidão, Senhor, por essa noite, gratidão por este encontro virtual e esteja conosco, hoje, agora e sempre.
Você que está nos assistindo, dê o seu like, inscreva-se no canal do Centro Espírita Casa do Caminho, para que possa, assim, receber outras notificações. Ative o sininho, você que está pelo YouTube, para poder receber as novas palestras que serão publicadas de outros confrades que participarão. Você que está também pelo Instagram, deixe o seu comentário, curta a palestra, divulgue para que outras pessoas também possam ter acesso. É o trabalho do bem na divulgação pela internet, a fim de que a mensagem do Evangelho possa cada vez mais chegar a outros corações. Uma boa noite a todos, nosso muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Até mais.